Agradeço a Deus todas as pessoas que me atendem com gentileza e educação, pois assim recebo a bênção divina. Agradeço a Deus aonde eu estiver um bom coração, sem amargura, sem agressividade, pois assim recebo a bênção divina. Agradeço a Deus os caminhos que a gentileza das pessoas abriram e assim recebo a bênção divina. Agradeço a Deus ter aprendido que somente com gentileza se alcança a humildade, somente com gentileza se ampara o fraco, somente com gentileza subimos um degrau. Que Deus abençoe a todos os gratos de alma, a todos que respondem ou oferecem uma gentileza, pois oferecer é uma benesse, mas saber receber é uma forma gentil de ser humilde, simples e afetuoso, pois somente a gratidão pode ser prima da gentileza. Quando se encontram, sorriem, pois estão na mesma sintonia. Fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Todos nós temos as nossas almas afins, que são aquelas que encarnam inúmeras vezes por afinidade, por afeição, por amor. Então a música diz: teu olhar em várias eras perdi, vou buscar transpor fronteiras da vida, que nada mais são do que as nossas encarnações. Teu corpo feito da cor do mar com cheiro de esperança, danças dentro da flor, doce como a primavera, desejar não querer, ver decide se encontrar outras vezes.
Essa música ela retrata um pouco do meu caminho espiritual, da minha busca de evolução, de autoconhecimento. Ela, como muitas músicas, ela veio a partir de uma vontade de pedir algo ao divino, uma melhora interna, uma oração. E para mim esse é o sentido mesmo assim de estar aqui nessa vida. Eu sinto que a gente tem algo a aprender e algo a melhorar, então essa é a minha busca e é isso que eu passo nas minhas músicas. Deus para Deus eu quero rezar, os ensinos teus eu quero cantar, espalhando compreensão, caminhando pra união. De flor em flor eu quero voar, como um beija-flor eu quero beijar, florescendo o coração do amor, a gratidão. Dissolve o véu da ilusão da separação. Ó mestre, me dá a mão, venha comigo mergulhar dentro de mim e me mostrar que somos um. E assim o sol se põe, o brilho continua em meu olhar, guiando a minha alma a despertar dos seus sonhos, fantasias. Em teu olhar eu sinto a beleza do infinito que me leva além e me traz sentido para viver. Espalhando compreensão, caminhando pra união. De flor em flor eu quero voar, como um beija-flor eu quero beijar, florescendo o coração do amor, a gratidão. Que com amor dissolve o véu da ilusão da separação. Ó mestre, me dá a mão, venha comigo mergulhar dentro de mim e me mostrar que somos um. E assim o sol se põe, o brilho continua em meu olhar, guiando a minha alma a despertar dos seus sonhos, fantasias. Em teu olhar eu sinto a beleza do infinito que me leva além e me traz sentido
Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Céu com céu. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, e onde os ladrões não penetram nem roubam. Jesus, Mateus 6:20. Em todas as fileiras cristãs se misturam ambiciosos de recompensa que presumem encontrar nesta declaração de Jesus positivo recurso de vingança contra todos aqueles que, pelo trabalho e pelo devotamento, receberam maiores possibilidades na terra. O que lhes parece confiança em Deus é ódio disfarçado aos semelhantes. Por não poderem assambarcar os recursos financeiros à frente dos olhos, lançam pensamentos de crítica e rebeldia, aguardando o paraíso para a desforra desejada. Contudo, não será por entregar o corpo ao laboratório da natureza que a personalidade humana encontrará automaticamente os planos da beleza resplandecente. Certo, brilham santuários imperecíveis nas esferas sublimadas, mas é imperioso considerar que, nas regiões imediatas à atividade humana, ainda encontramos imensa cópia de traças e ladrões nas linhas evolutivas que se estendem além do sepulcro. Quando o Mestre nos recomendou ajuntássemos tesouro no céu, aconselhava-nos a dilatar os valores do bem na paz do coração. O homem que adquire fé e conhecimento, virtude e iluminação nos recessos divinos da consciência possui o roteiro celeste. Quem aplica os princípios redentores que abraça acaba conquistando essa carta preciosa, e quem trabalha diariamente na prática do bem vive amontoando riquezas nos cimos da vida. Ninguém se engane nesse sentido. Além da terra, fulgem bênçãos do Senhor nos páramos celestiais. Entretanto, é necessário possuir luz para percebê-las. É da lei que o divino se identifique com o que seja divino, porque ninguém contemplará o céu se acolhe o inferno no coração. Emmanuel. Meus queridos irmãos e irmãs, vamos nesse instante sagrado entrar em sintonia com o mais alto e com a proteção do nosso anjo de guarda, e envolvidos no amor de Jesus e na sua paz, possamos receber as suas lições em nossos corações e colocá-las em prática à medida da nossa força, à medida do nosso conhecimento, mas contando acima de tudo com a misericórdia de Deus. E com a oração que Ele nos ensinou, damos por iniciado os nossos estudos da noite de hoje. Nosso Pai, que estás em toda parte, santificado seja o teu nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com o esquecimento de todo mal. Não permita que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livra-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em Ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. E que assim seja. Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec.
Um abraço a você, caro amigo internauta, nossa gratidão por mais uma vez estar aqui acessando o nosso vídeo, que você também pode encontrar no site da editora Chico Xavier, que é o www.editorachicoxavier.com.br. Hoje nós vamos tratar da questão 262 de O Livro dos Espíritos, que está em sua parte segunda, do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, em seu capítulo 6º, que trata da vida espírita. E a questão 262 é a seguinte: como pode o espírito, que em sua origem é simples, ignorante e carecido de experiência, escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por essa escolha? E a resposta: Deus lhe supre a inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazeis com a criancinha. Deixa-o, porém, pouco a pouco, à medida que o seu livre-arbítrio se desenvolve, senhor de proceder à escolha, e só então é que muitas vezes lhe acontece extraviar-se, tomando o mau caminho por desatender os conselhos dos bons espíritos. A isso é que se pode chamar a queda do homem. E tem uma pergunta A, onde Kardec diz assim: quando o espírito goza do livre-arbítrio, a escolha da existência corporal dependerá sempre exclusivamente de sua vontade, ou essa existência lhe pode ser imposta como expiação pela vontade de Deus? E a resposta: Deus sabe esperar, não apressa a expiação. Todavia, pode impor certa existência a um espírito quando este, pela sua inferioridade ou má vontade, não se mostra apto a compreender o que lhe seria mais útil, e quando vê que tal existência servirá para a purificação e o progresso do espírito, ao mesmo tempo que lhe sirva de expiação. Bom, para que nós possamos compreender aqui o que é a escolha de uma existência ou imposição de uma existência, nós temos que falar primeiro sobre a programação de vida. Cada um de nós que vai reencarnar neste planeta ou em qualquer outro, nós trazemos uma missão a ser cumprida. E essa missão faz parte desta nossa programação de vida. Nós não chegamos aqui por acaso e nem reiniciamos a nossa vida assim, sem um objetivo concreto a ser perseguido. Não. Na realidade, quando nós chegamos para uma nova reencarnação, quando nós renascemos aqui, nós já trazemos um programa de vida que foi por nós muito bem elaborados lá no mundo espiritual. Quando nós nos candidatamos lá no mundo espiritual a esta reencarnação, nós vamos primeiro a um departamento específico da colônia em que estivermos vivendo, que trata dessas reencarnações. E ali seremos nós orientados pelos mentores a buscar as nossas necessidades de aprendizado, os débitos que haveremos de resgatar, mas também as nossas possibilidades de trabalho, aquilo que nós já aprendemos, que nós já fizemos de bem no passado, e quais são os membros de nossa família espiritual, onde é que eles estão. Eles poderão nos albergar como filhos em sua casa e nos dar os ensinamentos para os primeiros passos desta nova existência? Em razão de tudo isso, nós vamos traçar uma programação, com linhas gerais, onde que nós vamos nascer, renascer, qual será a nossa condição de saúde, qual será a nossa condição de profissão, se deverá ter alguém específico que deverá traçar a sua existência junto conosco para um casamento, um enlace matrimonial mais tarde, e até às vezes quem serão já os nossos filhos, a quem nós vamos tentar levar para um direcionamento para o bem, para o caminho de Jesus. Feito esse programa no mundo espiritual, consideradas as necessidades específicas de cada um, de acordo com seus débitos, de acordo com o que tem que aprender pelos equívocos cometidos no passado, mas também com as suas possibilidades, quais as profissões que já exerceu, o que ele já sabe fazer de melhor, que ele aprendeu, que vai poder utilizar agora em favor da sua evolução, do seu crescimento. Depois de tudo isso analisado, então nós traçamos esses pontos gerais da nossa existência.
Isso normalmente é feito com livre-arbítrio. Nós vamos sendo orientados pelos mentores espirituais, mas a regra é o livre-arbítrio. A escolha é nossa, tanto lá como aqui depois da encarnação. A vida irá nos oferecer aquelas possibilidades que nós programamos, mas acatá-las, aceitá-las, ir pelo aquele caminho direcionado ou não, cabe a cada um de nós. A vantagem de seguir aquele caminho é que, além de programar, além de ser naquele momento de nossas existências o melhor caminho que pode suprir as nossas necessidades de crescimento, nós vamos também lá no mundo espiritual ainda, antes de nos reencarnarmos, nós vamos aprender. Nós vamos fazer cursos, estágios, vamos trabalhar, tudo com a intenção do aprendizado necessário para o enfrentamento das dificuldades que deveremos vivenciar nesta nova reencarnação que está para iniciar. Então, esta é uma programação de vida. Em duas situações, nós que deixamos de escolher a nossa programação. Em duas situações, não exercemos o nosso livre-arbítrio ao fazer as escolhas das provas pelas quais haveremos de passar, pelas condições gerais das nossas vidas. A primeira, segundo a questão principal que nós estamos respondendo, é no começo da nossa caminhada como espíritos recém-criados, recém-saídos das mãos do Criador. Vai nos faltar experiência, conhecimento, discernimento mesmo, para traçarmos um roteiro para as nossas existências. Então, em nome do próprio Deus, os nossos mentores espirituais vão encontrar um melhor caminho para programar a nossa existência. E, obviamente, nós vamos aderir àquilo que nos foi programado. Nós vamos aprender e fazer cursos de acordo com aquela programação para que possamos vivenciar aquilo da melhor forma possível. E numa outra situação, é quando já depois de uma longa caminhada, nós nos tornamos endurecidos no mal e nos é oferecida determinada prova para podermos vencer obstáculos, para podermos resgatar débitos, e nós vamos nos enraizando no mal, vamos repetindo os mesmos erros, vamos não tendo condições mais de fazer escolhas, porque passamos a fazer escolhas em detrimento dos nossos próprios interesses, porque já não temos mais o discernimento, porque empedernidos no mal, o nosso objetivo já não será mais crescer pelo amor que Jesus nos ensinou. E então, nessas situações, nós temos as chamadas reencarnações compulsórias, em que o espírito reencarnante não tem a possibilidade de fazer as escolhas das situações gerais de sua vida. Então a regra é o livre-arbítrio, é a escolha feita pelo próprio espírito reencarnante, obviamente depois de bem orientado pelos mentores espirituais. E nessas duas situações, no início da existência do espírito, ou quando o espírito, depois de uma longa caminhada, começa a se desencaminhar para o caminho do mal e começa a fazer más escolhas para a sua vida, são essas as duas únicas exceções em que a lei do livre-arbítrio ela é deixada de lado naquele momento, apenas temporariamente, provisoriamente, para que o espírito possa ter uma nova oportunidade real na sua existência de retomar o seu crescimento. Toda interferência da lei divina, no entanto, ela se dá em nosso favor, sempre verificando as nossas reais necessidades e colocando-nos no caminho do bem, no caminho do amor, no caminho em rumo da nossa felicidade. Miramês, sobre essa questão, ele disse o seguinte: o espírito na sua origem é simples e ignorante, contudo, ele tem a devida assistência na sua jornada inicial. Ele é guiado por benfeitores espirituais que o conduzem pelos fios do instinto com toda a segurança. Ele, nesse estado d'alma, ainda não sabe cuidar da sua própria evolução. O seu despertamento vem pelas vias naturais, na gradação que o progresso pode dar, onde não participa o seu esforço próprio por não ter conhecimento da sua tarefa na Terra, a não ser pela intuição das leis que dormem no fundo da sua consciência, forças essas que despertam com o perpassar do tempo. Todo livre-arbítrio
é inspirado nas leis universais. Daí se pode deduzir que somente Deus comanda tudo, desde a matéria primitiva na candura da sua origem até a sua corte celestial. A liberdade que cresce com o crescimento espiritual não sofre interferência quando tudo se encontra na harmonia que corresponde às nossas necessidades. O espírito foi feito simples e ignorante, mas por dentro carrega consigo, como tesouro divino, a vontade de Deus. Jesus Cristo, devemos dizer sempre com alegria, foi a misericórdia de Deus para a humanidade, que veio nos ensinar a acelerar o nosso crescimento e nos tornar livres mais depressa das paixões inferiores e, com isso, saber tomar as decisões acertadas em todos os caminhos que nos compete trilhar. E que esse Jesus possa nos abençoar. Muito obrigado a todos. Que a paz do Mestre querido possa estar conosco, nos abençoando, nos fortalecendo, nos inspirando para que possamos levar a todos os conhecimentos da doutrina espírita, essa maravilhosa escola que fazemos parte e que nos traz bênçãos infinitas através do nosso querido Mestre Jesus. Eu gostaria de mencionar acerca do trabalho da Mãe de Jesus no plano espiritual em relação específica aos nossos irmãos suicidas, né? A gente vê lá no livro Memórias de um Suicida, de Ivone Pereira, pelo espírito de Camilo Cândido Botelho, Camilo Castelo Branco, um escritor português que ficou cego e, revoltado, acabou suicidando. A gente vê, através dos irmãos da Legião dos Servos de Maria, uma colônia espiritual, que até tem uma forma de castelo, né? A gente vê um castelo aí nos filmes, um castelo medieval, a gente lembra dessa colônia dos Servos de Maria, inclusive com fosso, com ponte levadiça, exatamente para evitar o assédio desses irmãozinhos infelizes que tentam perturbar, às vezes, as atividades, os trabalhos da colônia dos Servos de Maria, Mãe de Jesus. Então a gente observa que é um trabalho fantástico da Mãe de Jesus, com seus colaboradores, com seus cooperadores, arregimentando, trazendo até a colônia de tempos em tempos aqueles irmãos sofredores no Vale dos Suicidas, permanecem lá durante algum tempo, com um sofrimento muito grande, e depois são recolhidos pelo Servo de Maria para a colônia com colaboradores do mais alto grau de inteligência e sabedoria, destacados em seus inúmeros departamentos, de tratamento, e a gente observa algumas situações interessantes dentro da colônia, em especial onde eles ficam, nos quartos juntos, em torno de 10 suicidas, e eles, nas próprias paredes, recebem as luzes daqueles irmãos que oram em benefício deles. Então as imagens são projetadas naquele local para alívio daqueles irmãos sofredores que permanecem durante algum tempo na colônia em tratamento, inclusive com uma assistência não só lá nessa colônia, ao lado do Vale dos Suicidas, mas são trazidos para centros espíritas para receber esse magnetismo animal, continuando esse processo de
preparação, de recuperação, de melhoria, né, que são submetidos, né, nesse processo. Então, o que a gente observa é toda uma dedicação, um amparo, uma assistência fantástica do pessoal, né, dos servos de Maria, em benefício desses irmãos sofredores. Porque a gente, às vezes, fica acreditando que os espíritos superiores estão à margem ou estão distantes de nós, mas muito pelo contrário. O trabalho deles é um trabalho de puro amor, assistência, dedicação aos irmãos enfermos, aqueles que necessitam do amparo, tudo isso, naturalmente, sob o comando do nosso Mestre Jesus. Então, a gente destaca, né, nesse mês, que é um mês dedicado à prevenção ao suicídio, lembrando desse carinho, desse amor, daqueles irmãos, inclusive muitos indianos com turbantes, né, diretores, né? Ali a gente observa vários departamentos, né, começando ali pela torre de vigia, né, grande de proteção, e se estende por vários departamentos, né, de assistência, hospitais, uma grande colônia com a assistência dos nossos irmãos que necessitam do amparo fraternal dos nossos irmãos da colônia dos servos de Maria, Mãe de Jesus. Então, realmente fantástico. Quem não leu o livro Memórias de um Suicida, leia o livro. Nosso irmão Camilo Castelo Branco, autor do livro, ele passou 50 anos na colônia, procurando conhecer em mais intimidade a colônia, se recuperando para trazer essas informações do livro acerca da movimentação, da situação no Vale do Suicida, que é um vale de tristeza, de muito sofrimento. A gente não pode ficar falando muito nisso, porque tem até uma historinha que diz o seguinte, que um palestrante, uma pessoa, disse que ia falar sobre suicídios, sobre os suicidas, e conversando com Chico Xavier e dizendo para o Chico, falou, Chico, eu quero colocar assim uma situação gravíssima daquelas pessoas que suicidam, do sofrimento muito grande que eles vão ter acerca desse ato criminoso que praticaram, que praticam. E realmente os suicidas eles passam por dificuldades tenebrosas. E o Chico, com a bondade, com o amor que ele tem, chegou para o palestrante e disse o seguinte, E o que você vai dizer para as mães que estão ouvindo você e que são mães de suicidas? Como é que essas mães vão ficar? Qual a situação delas? Alimentar mais dor, sofrimento e preocupação para elas? Então a gente vê o tanto quanto os espíritos superiores são realmente antenados, preocupados com o amor ao próximo. Gostaria de... Não me apresentei, meu nome é Wagner, então você já sabe através dos caracteres. Eu faço parte do grupo da Fraternidade Espírita Irmão Aniceto, que fica ali no setor Marechal Rondon. E nós fazemos parte, não é, da OSCAL, uma organização social cristã espírita, André Luiz, de Belo Horizonte, e que mantém a cidade da Fraternidade Alto Paraíso, e com a participação dos grupos da Fraternidade de várias regiões do Brasil. Então, a cidade da Fraternidade foi concebida com o propósito de auxiliar as crianças carentes da região, ou aquelas que
queiram ou quisessem ter a oportunidade de ter um lar, família, um lar fraternidade na Cidade da Fraternidade. Bom, dito isso, eu gostaria, já que nós temos essa possibilidade de interatividade, gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Essa pergunta eu fiz para o nosso grupo de WhatsApp e ninguém respondeu. Eu espero que alguém responda, que tenha poder de síntese, né, seja bem resumido para trabalhar em cima dos objetivos da pergunta. Então, a pergunta é o seguinte: qual o objetivo do surgimento, do aparecimento da doutrina espírita? Que a gente sabe que o principal objetivo é o de resgatar, na sua essência, na sua primitividade, na sua origem, né, os ensinamentos, as instruções, os ensinos do Mestre Jesus. Então, esse é o principal objetivo. Além disso, nós sabemos que existe, então, para todos nós da doutrina espírita, a possibilidade de conhecer o plano espiritual, a vida espiritual. Sabemos que somos imortais, né? Então, a doutrina espírita trabalha, então, com a imortalidade da alma, porque a gente sabe que a alma é indestrutível, não é? E uma série de outras questões relacionadas às questões íntimas, às questões do nosso interior, mas, essencialmente, a doutrina trabalha sempre as questões relacionadas ao plano espiritual, às suas esferas espirituais, a reencarnação, né? Essa lei divina que nos possibilita a nossa evolução, a nossa transformação, e a gente sabe que sem ela nós seríamos, não estaríamos aqui, né? Não teríamos a possibilidade de desenvolvimento. E a reencarnação, então, é uma condição, certo, essencial da doutrina espírita. E existem outras leis importantes, como a lei de ação e reação, né? E as atividades, né, que existem no plano espiritual, as questões relacionadas à comunicabilidade, né, à mediunidade, as manifestações dos espíritos, né, as influências que eles exercem sobre nós, tudo isso, então, relacionado à nossa querida doutrina espírita. Mas também, para além disso, nós poderíamos, então, a questão é essa agora, nós poderíamos, então, relacionar algo mais que possa interferir na nossa vida em termos de pessoa, o que a doutrina espírita, então, poderia contribuir para a nossa elevação. Já que o tema hoje está relacionado, que é hora de renovar, não é? É hora de renovar. Então, baseado em cima desse tema nosso, hora de renovar, então, para além dessas questões que a gente já mencionou a respeito da importância e do objetivo da doutrina espírita, qual a outra condição da doutrina em nossas vidas para o nosso aperfeiçoamento? Então, vou deixar essa questão para que a gente possa responder depois e aguardar se alguém tiver ou querer colocar a informação através do chat, já que nós temos essa possibilidade de interatividade aí, né? Bom, eu estava assistindo, né, transmitido pela internet, a 67ª Semana Espírita de Vitória da Conquista Bahia, onde o palestrante, presidente da Federação Espírita Brasileira, Jorge Godinho, trouxe um tema interessante, porque o tema está relacionado aos nossos tempos atuais. E o tema que eu achei interessante, falando o senhor Jorge Godinho sobre o tema Estamos na Regeneração.
e trouxe aí uma série de informações para tentar provar que nós já estamos nos processos de regeneração do planeta. Porque nós sabemos que isso já há muito tempo que está cantado e decantado em versos, vamos assim dizer, desse processo que o planeta atravessa de provas e expiações para uma nova condição no planeta de regeneração. Aí o Jorge Godinho traz algumas informações, né, a respeito de Bezerra. Bezerra de Menezes, ele fala muito sobre essa questão dessa transição planetária, né, que nos aproximamos há muito do momento de transição, e a gente sabe também que o planeta já vem sendo preparado já ao longo de muitos anos para acontecer esse processo. E esse processo que nós estamos, esse tempo que nós estamos, é o tempo de renovação, porque se nós não buscarmos nos transformar, melhorar, revolucionar a nossa forma de agir e pensar, especialmente em relação ao próximo, provavelmente nós não poderemos permanecer no planeta, como diz Jesus, herdar a Terra. Então, esse processo a gente já sabe que vem acontecendo, esse processo de seleção já vem acontecendo há muito tempo, e o Jorge Godinho, ele cita algumas informações interessantes do livro, inclusive no livro ele fala sobre o livro na Gênese, né? Ele diz assim, a Gênese coloca o seguinte: a época atual é de transição. Você vê que a Gênese já tem um tempo, quase 160 anos do surgimento da doutrina espírita. A época atual é de transição. Os elementos das duas gerações se confundem. Colocados no ponto intermediário, assistimos à partida de uma geração e à chegada de outra, e que cada uma se assinala lá no mundo pelos caracteres que lhes são próprios. A nova geração, devendo fundar a era do progresso moral, distingue-se por uma inteligência e uma razão geralmente precoces, unidas ao sentimento inato do bem e das crenças espiritualistas, o que é o sinal indubitável de um certo grau de adiantamento anterior. Ela não será composta, pois, exclusivamente de espíritos eminentemente superiores, mas daqueles que, tendo já progredido, estão predispostos a assimilar todas as ideias progressistas e aptos a secundar o movimento regenerador. Então foi uma das citações que o nosso irmão Jorge Godinho fez acerca desse momento de transição, e a gente observa que a doutrina espírita ela vem então também nos preparar para esses instantes que estão efetivamente ocorrendo agora, não é? E a pandemia, a gente sabe que esse processo faz parte desse processo de renovação do planeta. Então, é importante que nos preparemos, trabalhemos melhor os nossos pensamentos, a nossa forma de agir, de atuar, né? Especialmente buscando ajudar o próximo. Então, esse e outros, né? Especialmente esse de amar o próximo como a nós mesmos, é uma das condições para que a gente possa permanecer no planeta. Será que a gente consegue fazer isso? Então ele cita aqui, né, a Gênese para embasar essa tese dele a respeito do tema Estamos em Regeneração, e cita outros livros, né? Cita outros livros, o Congresso Espírita Nacional de 18 de abril de 2010, né? Falando sobre a mudança de provas e expiações para a regeneração, né? Cita aí Bezerra de Valdo, né? Que se aproximando dos momentos de transição, enfim, cita várias fontes, e cita o Livro dos Espíritos na parte 4ª, na questão 1019, onde Kardec pergunta
pergunta a São Luís, o Espírito São Luís. O reino do bem, Kardec pergunta, o reino do bem poderá um dia realizar-se na Terra? A gente observa tanta maldade, né? Tanta destruição aí do planeta, do meio ambiente, tanta poluição, né? Tanta degradação e maldade. E aí cabe essa pergunta, né? O reino do bem poderá um dia realizar-se na Terra? E São Luís responde, vou colocar mais para frente um pouco da resposta, ele fala assim: a transformação da humanidade foi anunciada e é chegado um tempo em que todos os homens amantes do progresso se apresentam e se expressam, porque essa transformação se fará pela encarnação dos espíritos melhores, que formarão sobre a Terra uma nova ordem. Então, os espíritos maus, que a morte vai retirando a cada dia, e aqueles que tentam deter a marcha das coisas, serão excluídos da Terra, porque estariam deslocados entre os homens do bem, dos quais perturbariam a felicidade. Então a gente observa que nesse processo de seleção, então, nós percebemos que novos elementos, novos espíritos um pouco melhores, dedicados ao bem, né, dedicados às causas de transformação e melhoria do planeta, esses irmãos vêm reencarnar no planeta. Já está, a gente sabe que já está acontecendo essa condição. E aqueles irmãozinhos que não conseguiram se transformar, se melhorar, se renovar moralmente, espiritualmente, esses irmãos, infelizmente, serão retirados do nosso planeta e reencarnarão em outros planetas. Então, a gente já sabe que está havendo esse processo de seleção e sendo, nesses últimos momentos, sendo acelerado. Alguns acreditam que por volta de 2057, 2060, esse processo de regeneração, de início absoluto do processo de regeneração, será concluído. A gente espera que todos nós possamos trabalhar no nosso interior, combatendo o orgulho, o egoísmo, a vaidade, buscando voltar para as questões essenciais da nossa natureza interior de Deus, que é a natureza do amor. Será que a gente consegue fazer isso? Será que nós estamos preparados para esse momento? Então cabe essa questão nesse instante de renovação, de transformação de nós mesmos. Então, nós temos que seriamente, severamente trabalhar essas condições, trabalhar as nossas ações, os pensamentos e voltar às nossas ações trabalhando em benefício do próximo. Essa é a senha. Esse é o propósito nosso de estarmos aqui. E, naturalmente, desenvolvendo as duas asas, né? Que é a asa do amor e sabedoria, para que a gente possa alçar voos maiores. Gostaria de fazer um comentário agora a respeito do livro Pensamento e Vida, de Emmanuel Chico Xavier, no capítulo 2, sobre a vontade. Emmanuel, nesse capítulo, ele faz uma comparação da nossa mente humana, né, um espelho vivo da consciência lúcida que ele coloca, como a nossa mente como um grande escritório com várias divisões e subdivisões. Entre elas ele destaca aqui, por exemplo, o departamento do desejo, né? O departamento também da inteligência, da imaginação, da memória, e destaca em especial o gabinete da vontade, dizendo que a vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental.
E aí sabemos da importância do pensamento em relação à vontade, né? O pensamento, essa força eletromagnética que ele coloca aqui como criando gravitação e afinidade, assimilação e desassimilação nos campos múltiplos da forma que serve a romagem do espírito para as metas supremas traçadas pelo plano divino. Então, ele destacando a importância da vontade sobre todos esses departamentos, né? A importância da gente observar o valor, né? E a significância da vontade, e ele diz que a vontade é um impacto determinante. Nela dispomos do botão poderoso que decide o movimento ou a inércia da máquina, ou seja, ela está no centro de tudo, né? E com relação a essas questões, eu gostaria de destacar no livro Ação e Reação, de André Luiz Emmanuel, no capítulo que fala a respeito do desejo central, o tema básico, o livro Ação e Reação, capítulo 8, porque todos nós temos um desejo central, um tema básico. Além daqueles outros desejos que nós temos, a vontade de comer determinada coisa, né? Comprar alguma coisa, comprar uma roupa, né? Esses são os desejos mais simples, menos interessantes, menos básicos do que esse desejo central. Então, todos nós temos um desejo central, um tema básico, a tônica que define as nossas irradiações. Esse desejo central, ele constitui o reflexo dominante da nossa personalidade. O capítulo de lição chama Preparativos para o Retorno no livro Ação e Reação. E nesse capítulo, Antônio Olímpio, que era o proprietário de uma fazenda, tinha 2 irmãos, e ele, para ficar com a herança da fazenda, ele acabou assassinando os 2 irmãos. E isso trouxe um processo obsessivo muito, muito forte, passando inclusive depois para o seu filho chamado Luiz, né? E nesse capítulo mostra os tios, né? Ou os irmãos do Antônio Olímpio, já desencarnados, sofrendo no plano espiritual os processos obsessivos, e fica então o filho Luiz, que era muito apegado aos bens materiais, ao dinheiro. Então, ele acabou detendo larga fortuna, né? E inclusive sem nenhuma aplicação, né? Aquele querer reter mesmo, né? Submetia a esposa e os filhos nas maiores dificuldades, né? Porque não queria, em hipótese alguma, gastar seu dinheiro. E aí começou-se um processo obsessivo muito forte. Os tios dele, né, desencarnados, passam a trabalhar um processo obsessivo muito forte, e aí eles, né, comentam sobre a questão do desejo central, do tema básico, onde os espíritos, especialmente os espíritos infelizes, inferiores, agem para prejudicar as pessoas. Então, eles agem nesse desejo central. E todos nós temos o nosso desejo central, né? Então, a crueldade, por exemplo, é o reflexo do criminoso. A maledicência é o reflexo do caluniador. A irritação é o reflexo do desequilibrado. A elevação moral é o reflexo do santo. Então, a gente observa aí com esses espíritos mais propensos ao bem, aqueles que trabalham em benefício do bem, né? O desejo central deles, então, é o quê? A caridade, o amor. Então, todos nós temos um desejo central. Qual que é o seu? Qual que é o meu?
Então, temos que analisar muito bem essa questão do desejo central para que a gente possa trabalhar os nossos processos de renovação, de aperfeiçoamento, de melhoria moral e espiritual. Então, esse é o caminho nosso, identificar o nosso desejo básico, mais importante, o desejo central, que sofre a ação dos espíritos bons ou maus, né, nesse nosso desejo central, fazendo com que a gente sofra os processos obsessivos ou, ao contrário, recebe as manifestações boas dos espíritos bons, dos espíritos superiores. Então, é interessante essa lição do livro Ação e Ação, porque através desse desejo central é que outras entidades, outros espíritos vão se aproximando de nós e trabalhando em cima desse desejo central nosso. Olha só que interessante. Então, a gente tem que observar essas questões porque nós estamos aí num processo de transição e é hora de renovar. É tempo de renovação e transformação nossa. E o que nós estamos fazendo para que a gente consiga atingir esses objetivos mais, digamos assim, agora mais prementes para esse processo evolutivo, essa nossa transformação? Aonde nós estamos atuando? Porque normalmente a gente fica só nas questões superficiais, não é? Em relação ao nosso poder, a nossa capacidade de transformação e melhoria. Nós não nos mergulhamos na verdadeira necessidade nossa de renovação moral, de renovação espiritual, combatendo essas nossas imperfeições. O que nós estamos fazendo em relação a isso? Então é importante a gente fazer essas avaliações e trabalhar melhor o nosso desejo central, porque ele reflete os nossos sentimentos, as nossas sensações, as nossas ações. Então, tem uma historinha de Divaldo Franco, né? A gente fala de aqueles espíritos bons que estão sempre buscando se renovar, se transformar, se melhorar, buscando amar ao próximo, né? Então, o Divaldo Franco conta uma historinha interessante. Ele fala que um dia ele vai no hospital, inclusive um grande hospital hoje de Salvador, edificado, né, construído pela Irmã Dulce, com doações, com obras assistenciais. Irmã Dulce, uma guerreira, uma grande trabalhadora de Jesus, já desencarnada, mas deixou uma obra fantástica lá, que é o hospital lá de Irmã Dulce. E aí, Divaldo Franco faz uma visita para ela está sentada num banco lá, todo mirrado, banco velho, todo estragado. E aí ela chega, o Divaldo Franco chega para a Irmã Dulce e fala assim: irmã, nós precisamos trocar esse banco da senhora aí, ele está bem acabadinho, hein? Vamos trocar, eu vou pedir para trocar esse banco para a senhora, o que a senhora acha? Aí a Irmã Dulce falou assim: meu filho, pelo amor de Deus, não faz isso comigo não. Deixa o meu banquinho aqui. Com esse banquinho aqui que você está vendo, eu já consegui um número grande de camas de enfermaria, lençóis, alimentos, tantas coisas para esse hospital que, se você tirar esse banquinho, porque as pessoas ficam com dó do banco de mim e manda as doações. Então, a gente observa o tanto que é fantástico, o tanto que é bonito a caridade, o amor. Nós não perdemos nada, absolutamente nada, em colaborar, em ajudar o próximo. Aliás, essa é uma das nossas destinações aqui no planeta. Então devemos trabalhar essas questões, porque Deus
por sua infinita bondade e amor, está o tempo todo trabalhando em nosso benefício. Nós estamos mergulhados na bondade, no amor de Deus, através das energias do Pai Celestial, através do fluido cósmico universal, que sustenta todos nós, todo o planeta, todos os sistemas solares, todas as galáxias, constelações, tudo sustentado através do fluido cósmico universal, que é o elemento básico, é a matéria elementar de tudo que a gente vê, materialmente falando. E o interessante, e o mais interessante, é que esse fluido cósmico universal, segundo o livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz e Valdo Vieira, já na sua primeira parte, no capítulo 1, falando sobre o fluido cósmico, dizendo sobre o plasma divino, essa energia que provém do halo da respiração do nosso Pai Celestial. Olha só que interessante, que fantástico o fluido cósmico universal, banhando todo o universo, inclusive as nossas células, esse fluido nervoso. Olha só que interessante, esse fluido nervoso que banha as nossas células, né? Como se nós estivéssemos num oceano, né? Sendo banhados pelos divinos fluidos do Pai Celestial, todo o nosso interior, exterior, o nosso corpo material, espiritual, o nosso espírito, enfim, tudo. E estamos intimamente ligados ao nosso Pai Celestial através do fluido cósmico universal. Olha que como Deus é grandioso, belo, maravilhoso, poderoso, tudo na sua obra é perfeição, mas é essencialmente amor. Então, trabalhemos com o propósito de nos renovar, de nos melhorar, amar a Deus acima de todas as coisas, amar ao próximo como a nós mesmos. Essa é a essência da vida, a essência de todos nós. Busquemos, então, a paz do nosso Pai Celestial, a paz do nosso Mestre querido, e procuremos, então, através dessa renovação íntima, dessa transformação, dessa busca pela melhoria constante, pela evolução, fazer por merecer a oportunidade de estarmos aqui presentes no nosso planeta Terra. Vamos à questão proposta. Então eu perguntei para vocês qual o objetivo do surgimento da doutrina espírita no planeta, aqui entre nós. Eu havia feito alguns comentários dizendo que o principal objetivo seria resgatar na essência, na origem, os ensinamentos do Mestre Jesus. Esse é o ponto determinante principal. E também fazer-nos ter um conhecimento maior acerca do plano espiritual, da imortalidade, da vida futura, da reencarnação, das leis de ação e reação, enfim, essa possibilidade de comunicabilidade entre nós e a espiritualidade, a mediunidade, são fatores importantes que determinaram naturalmente o surgimento da doutrina espírita no nosso planeta. Mas além disso, o que poderia vir mais para acrescentar em relação a isso que a gente propôs? Então é essa
a questão que eu gostaria de trazer e dizer o seguinte. Esse outro ponto do surgimento da doutrina espírita é a libertação de consciências. É trabalhar a nossa fé raciocinada. Kardec propõe o seguinte: fé raciocinada é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. E o que é fé? A gente fala muito de fé. Esse dia eu estava ouvindo o Haroldo Dutra e ele dando um exemplo sobre a fé. Ele disse primeiramente que a fé é entrega. Como assim entrega? E ele citou um exemplo que eu achei muito interessante. Ele falou o seguinte: olha, vamos supor que você compra uma passagem de avião para viajar para algum lugar. Quando você põe o pé no avião e ele decola, você colocou sua vida nas mãos do piloto. Ali você entregou a sua vida na mão do piloto. Isso é uma forma de entrega. Lógico, um exemplo simples. Mas querendo nos mostrar que a fé é entrega. Entregar o nosso destino nas mãos de Deus, porque Ele sabe o que quer e quer o melhor para nós. Então, a doutrina espírita propõe que nós temos uma fé, sim, em Deus, mas uma fé raciocinada, não é? E a proposta da doutrina é essencialmente também nos libertar dos preconceitos, dos conceitos ultrapassados, antigos, sempre dentro de um raciocínio, de uma razão. Então, essa é a proposta que a gente tem para vocês em relação à questão da doutrina espírita nesse outro aspecto. Então, que a paz de Jesus possa permanecer conosco, iluminando os nossos caminhos, e que podemos atravessar essa fase com muita alegria, com muita força, na paz do nosso Mestre Jesus. Muito obrigado a todos e que todos sejamos felizes em Jesus. Que assim seja. Queridos irmãos em Cristo, nesse momento de suave meditação, pedimos a presença de espíritos amigos para esse passe. Senhor de infinito poder e bondade, ajudai-nos a retirar da nossa mente todos os pensamentos negativos que se encontram alojados em nossa alma, fruto da nossa condição de ser imperfeito. Que ideias de vingança, pensamentos inferiores e egoístas sejam afastados da nossa mente. Que os desequilíbrios emocionais, a ansiedade, impaciência e estresse sejam corrigidos, visando uma nova harmonia do nosso ser. Que todas as doenças alojadas em nosso corpo tenham seu mecanismo de enfermidade interrompido no nosso sistema de defesa orgânico e inicie a revitalização da nossa saúde. E assim, meu Pai Celestial, com suas bênçãos e as energias luminosas e curativas de seus missionários, possamos receber as melhores vibrações energéticas através deste passe e que essas vibrações venham em forma de ideias edificantes, de otimismo, alegria, e nos fortaleça para o perdão, a paciência
e a serenidade necessárias à resolução de nossos problemas e provações. Peço, Senhor, que nos ensine a viver um dia de cada vez, que nos oriente a superar os traumas do passado e guardar apenas as lições valiosas, tanto de experiências felizes como as dolorosas. Também, Senhor, permita o cuidado necessário para controlarmos o medo diante do futuro que ainda está fora do nosso alcance. Que possamos aproveitar a beleza e o sabor dessa existência em cada momento sagrado que o Senhor nos permite viver, com sabedoria, discernimento e entusiasmo pela vida. Que nessa jornada terrena possamos aprender a nos elevar espiritualmente um pouco a cada dia, sempre seguindo os conselhos do Cristo. E que o espírito de fraternidade, o amor de Deus ao próximo e a nós mesmos sejam a base do nosso comportamento e a prática da caridade e do perdão a nossa conduta diária. E dessa forma possamos ser merecedores das suas bênçãos, nos fortalecendo e curando nossas enfermidades por sua intercessão misericordiosa. Em nome de Jesus, agradecemos por tudo que recebemos até o dia de hoje, rogando mais uma vez a tua proteção, o teu amor e a tua paz. E continuando nessa vibração de amor, nós agradecemos aos bons espíritos que se dignaram de comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajude a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Também desejamos que as suas instruções aproveitem aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que tenham participado da nossa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Que assim seja.